terminar o nosso assunto de ditadura militar no Brasil, né? Ditadura que foi imposta de forma autoritária, descumprindo com as normas legais da Constituição em 1964 e vai terminar só em 1985. Lembrando que foi um golpe civil-militar, de acordo com o que a gente viu na nossa aula passada. Então, quero que vocês atentem junto comigo aqui para os governos, tá bom? Como vocês podem perceber, são 5 os presidentes que vão ser eleitos de forma indireta. Não vão ser eleitos nenhum deles por voto popular. Eles vão ser eleitos pelas juntas militares. Todos eles são militares de alta patente, como generais, tá bom, gente? Então é isso, que comunga com todos esses nomes aí. Então vamos por partes. O primeiro dele foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Muito significativo, porque é a partir dele que se arranja juridicamente esse novo governo, tá bom, gente? É por isso que nós vamos ter a partir dele uma nova Constituição em 1967. De um modo resumido, essa nova Constituição vai aumentar os poderes do presidente, o poder executivo, de modo que ele começa a trabalhar com os chamados atos institucionais. Estabelece os atos institucionais, que são emendas com poderes de lei, sem a consulta do legislativo, do judiciário ou da população. É arbítrio apenas unicamente do presidente. No ato institucional número 2, estabelece o bipartidarismo, né? Apenas 2 partidos, como já falei na aula passada. Eleição indireta para presidente e governadores, e também nas cidades chamadas estratégicas, como capitais. As cidades, os prefeitos não seriam eleitos de forma democrática também, tá, gente? Seriam eleitos de forma indireta pelo governador, que também era eleito de forma indireta. Com isso, nós temos o quê? Nós temos um cerceamento da cidadania da população. A população não pode escolher seus governantes, tá bom? Costa e Silva vem após Castelo Branco, tá certo? Vai governar apenas 2 anos aí, porque ele vai ter problemas de saúde. E o que é que nós vamos ter nesse período? Muito aumento das manifestações contra a ditadura. Percebe-se que a ditadura, nos seus primeiros anos, já trazia um ranço da população muito grande. Por quê? Porque você tinha cortes de participação cidadã para uma população que já estava ganhando direitos políticos, agora está perdendo, e você tem principalmente um arroxo salarial muito grande. A população não consegue se manter, a inflação crescendo e o salário diminuindo. Isso vai gerar uma manifestação contrária à ditadura muito forte, principalmente por parte de estudantes. E é em um evento que não tinha caráter contra a ditadura de início que vai ser morto o Edson Luiz, numa manifestação estudantil pela diminuição do preço do almoço no restaurante Calabouço, um almoço estudantil no Rio de Janeiro. Ele vai acabar sendo assassinado pelos militares que vão tentar ali repreender aquela manifestação estudantil. Isso vai gerar uma série de consequências, como a passeata dos 100 mil, onde artistas vão às ruas contra a ditadura. Vai gerar greves também, greves por aumento salarial em Contagem, em Minas Gerais, em São Paulo também. A população ela começa a se mobilizar contra o deputado federal oposicionista à ditadura, Márcio Moreira Alves, vai acabar fazendo o quê? Um discurso para a população não aderir às manifestações patrióticas do 7 de setembro. Os militares vão perceber isso como um motivo para colocar a população debaixo dos seus pés. E é aí que, em 13 de dezembro de 1968, nós ganhamos de presente de Natal o AI-5, que é o ápice, é o máximo do que a ditadura conseguiu. Porque com o AI-5 você vai ter uma prisão sumária de milhares de pessoas, qualquer um que poderia ser contra o regime poderia ser preso.
fim do habeas corpus, o AI-5 estabelecia até pena de morte, tá, gente? Então, é uma situação muito difícil para a população brasileira do ponto de vista da participação cidadã. E aí nós vamos ter o Médici, tá bom, gente? Com os chamados anos de chumbo. Por quê? De 1969 a 1974 nós vamos ter o ápice disso aí, tá? Da repressão. E vai ser marcado também por uma certa popularidade o governo Médici, por causa do chamado milagre econômico. A economia crescia 11% ao ano nesse governo Médici, cresceu bastante, por fatores externos e internos. Externos, por causa do crescimento da economia capitalista nos Estados Unidos, Japão, entre outras nações europeias. E interno, por causa de uma série de empréstimos que eram recebidos e uma série de empresas que traziam para cá suas fábricas. No entanto, no seu mesmo governo, vai entrar em declínio essa economia, acabando aí o milagre econômico com a crise do petróleo em 1973, na guerra pelo petróleo na Arábia. O Brasil importava 80% do petróleo. Com o aumento do barril de petróleo no mercado internacional, o Brasil acaba tendo que se endividar para comprar esse petróleo. É uma situação drástica, tá? Depois do Médici vem Geisel. O Geisel já é interessante, porque ele já vem com um discurso novo, uma abertura democrática gradual. Ele afirmava que o Brasil teria sua abertura política, mas de forma lenta, gradativa e segura. É interessante isso porque eles olhavam para o Brasil apenas sob o olho deles, sob os interesses deles, militares. Daí a frase lenta, gradativa e segura. É neste período Geisel que vamos ter a morte do jornalista Vladimir Herzog, tá, gente? Ele vai ser assassinado pelos militares, o que vai trazer uma imagem extremamente negativa para os militares que matavam seus opositores, tá certo? Depois vai ser criada a Lei Falcão neste período, onde pode-se ter propaganda eleitoral, televisiva e tudo mais, mas com limite. A Lei Falcão estabelecia que o candidato não poderia falar, não poderia opinar, ele deveria apenas apresentar sua foto e o seu número ali para ser eleito. Além disso, nós vamos ter neste período o chamado Pacote de Abril, onde em 1977, visando derrotar a Arena nas eleições que se aproximavam, o governo deu um passo atrás no processo de abertura, baixando o Pacote de Abril. Uma série de medidas autoritárias, tais como a reserva de 1/3 das cadeiras do Senado aos chamados, o que, gente? Senadores biônicos, tá? Indicados pelos governos. E a extensão do mandato do presidente da República de 5 para 6 anos. Olha só, gente. Então é aumentando aí a força política do executivo. Aí nós vamos ter Figueiredo. Figueiredo é marcado por ser o último governo militar, 1979 a 85, com anistia política. O que é anistia política, gente? Em agosto do ano de 1979, nós vamos ter o Congresso aprovando a lei da anistia, que perdoava todos quanto tinham lutado contra o regime militar e os seus defensores, inclusive os agentes que haviam cometido atos de tortura. Ou seja, a anistia política fazia uma tábua rasa de todo mundo aí, tá, gente? Fim do bipartidarismo, ou seja, nós vamos ter uma abertura para partidos, é daí que vai surgir uma série de partidos, como o PDS, Partido Democrático Social, o PMDB vai surgir, liderado por Ulisses Guimarães, PP, Partido Popular, liderado por Tancredo Neves, o PTB, voltando aí com a sobrinha neta de Vargas, Ivete Vargas, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. E em 1980 nós vamos ter a criação do Partido dos Trabalhadores, o PT, tá, gente? Em 1979 estoura em São Paulo a greve dos metalúrgicos. E é aí que vai surgir esta figura emblemática aqui, que é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiramente líder sindical dos metalúrgicos, tá bom?
E em 1964 nós vamos ter a Direta Já, que foi um movimento civil, o maior movimento civil da história do Brasil, lutando pelo quê? Lutando pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que estabelecia eleições diretas para presidente e governadores. O Brasil foi às ruas lutando por isso aí, tá bom, pessoal? Resistência à ditadura, Frente Ampla lutando para acabar com a ditadura em 1966. Resistência democrática, entre aspas, aqui, né? Porque nós temos estudantes e artistas indo às ruas, mas também teve uma resistência que foi a esquerda revolucionária, que pegou em armas, que fazia sequestros, não é? Como o do embaixador Charles Elbrick, tá bom? Que fomentavam guerras civis, não é? Como a guerrilha do Araguaia, em que os militantes da esquerda revolucionária foram basicamente aniquilados pelas tropas do exército brasileiro. Processo de redemocratização. Gente, o que é esse período da ditadura militar? É um processo onde a democracia ela acaba, mas vai ser restaurada. Se bem que uma abertura lenta, gradual e segura lá no governo Geisel, e depois nós vamos ter os pacotes de abril, como já vimos, que foi um retrocesso, onde você tinha instalação de senadores não eleitos pela população e aumento de 5 para 6 anos do mandato presidencial. Em 1979, nós já vimos, nós vamos ter a liberdade partidária. Pode surgir partidos no Brasil. A anistia estabelecia aí o perdão para os opositores ao regime, mas também o perdão àqueles que lutavam pelo regime militar, como os militares que torturavam os oponentes. Em 84 estoura no Brasil o maior movimento civil político da sua história. Milhares de pessoas vão às ruas pelas eleições diretas já. Em 1985 nós vamos ter eleições ainda indiretas para presidente, mas pela primeira vez vai ser eleito um presidente civil, trazendo esperança de democratização para o Brasil, que foi Tancredo Neves, que vence Paulo Maluf. Gente, essa foi nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Estudem muito, sucesso e até mais.